Boa tarde, colegas promotores e promotoras de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Boa tarde, senhores e senhoras que nos acompanham. Bem-vindos a este terceiro encontro do minicurso intitulado Compreendendo o Orçamento, Criança e Adolescente, promovido pela Escola Superior do Ministério Público, com apoio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança, Adolescente e Educação. E hoje tem como tema o ciclo orçamentário, acompanhamento e fiscalização. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Cumprimento especialmente o nosso expositor de hoje, o promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Dr. Carlos Henrique Harper Cox. Muito obrigado, Dr. Carlos, pela sua participação e seja muito bem-vindo. Obrigado. Cumprimento a todos que contribuíram para a elaboração e aprimoramento da plataforma OCA, doutora Daniele Cavalli Tuoto, doutora Luciana Limeiro, nossa equipe de especialistas e técnicos da SUNA, do CAEX, e nossos parceiros do Centro Marista de Defesa da Infância. Boa tarde, a doutora Luciana Limeiro, minha colega do Centro de Apoio, promotora de justiça com uma trajetória institucional de intensa dedicação à área da criança e do adolescente, e decorrendo daí vasta experiência na área, e que atuará hoje como mediadora, a quem tenho a honra de passar a palavra para o início dos trabalhos. Doutora Luciana, por favor. Muito obrigada, doutor Márcio. Boa tarde a todos. É um enorme prazer a gente estar aqui de novo. Esse é o nosso terceiro encontro. E hoje nós temos o enorme prazer de ter o promotor de justiça Carlos Henrique Harper Cox como nosso palestrante. Dr. Carlos é promotor de justiça no Ministério Público do Rio Grande do Norte e coordenador do Laboratório de Orçamento e Políticas Públicas. Também é autor do Manual de Atuação Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, FIA. Então, ele possui larga experiência e muito gentilmente se dispôs a compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente hoje à tarde, para que a gente possa também pensar essa questão de como se elabora orçamento, como se dá o ciclo orçamentário, que a gente possa ter uma compreensão melhor para que a nossa ação de fiscalização das políticas da infância efetivamente seja uma ação mais qualificada. É um prazer ter todos aqui e, como nossos eventos são eminentemente de trabalho, passo imediatamente a palavra para o doutor Carlos Henrique. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Para mim é um prazer muito grande estar participando desse evento. Eu já pergunto se estou sendo bem ouvido, por favor, façam assim com a mão. Legal? Então, obrigado aí, doutora Daniele. Doutora Daniele podia estar aqui falando, porque acho que já ouviu essa palestra umas 3 vezes. Eu vou pedir a colaboração de rir das mesmas piadas, tá? Como se fosse algo inédito. E nós vamos conversar hoje um pouco sobre orçamento, né? É um tema que eu tenho defendido que é um tema fácil, é um tema bom e é um tema importante. A gente só não está muito acostumado a tratar com esse tema. Ele não faz parte da nossa formação. Para quem é da área jurídica, não faz parte, né? Para quem é promotor, isso não cai em concursos, a gente não estuda em curso de formação, né? Para quem é psicóloga, como a Letícia, também não aprende lá, né, Letícia, na faculdade. Para quem é assistente social, como a Narayana, também você até vê um pouco, né? O pessoal acho que da assistência social vê um pouco mais sobre estruturação de políticas públicas e projetos sociais, mas talvez não tenha essa interlocução com as peças orçamentárias. E a gente tem que... o desafio é esse, é trazer um pouco desses dois mundos, que é o planejamento da política pública e o planejamento orçamentário, e fazer esses dois idiomas conversarem. Porque eu converso com o pessoal da política pública, e a turma manja muito da política pública, conhece bem,
conhece todas as políticas públicas e tal. Depois a gente vai conversar com o pessoal que mexe com planejamento, são os contadores, e o pessoal vem falar sobre o elemento de despesa, o 339036, o 339039, e vem falar da fonte de recursos, e depois vai falar das metas fiscais da LDO, e depois, quando a gente junta esse povo todo numa sala, ninguém se entende, e é uma verdadeira torre de Babel. E o nosso objetivo é, devagarinho, com paciência, com calma, tentar descortinar alguns elementos desse debate para dizer o seguinte: está bem mais fácil esse pessoal se entender do que a gente imagina, tá? E é essa boa nova que eu venho trazer para vocês. Vai dar certo. A gente vai botar esse povo para conversar, o povo do orçamento com o povo da política pública. E eu já começo, sem mais delongas, a fazer aqui uma... a gente vai fazer a seguinte metodologia de trabalho. Vai ficar combinado o seguinte: eu vou projetar um slide para vocês, tá? E quem quiser falar, quem quiser perguntar, pode ficar à vontade, pode levantar a mão. Não tem esse recurso de levantar a mão, né? Não tem uma mãozinha assim, nessa barra inferior. Levanta a mãozinha. Se quiser perguntar no chat, pergunta, eu estou vendo. Vocês vão me ver olhando assim para o lado, tá? Mas não é porque eu estou com nenhum problema de pescoço, não. É porque eu estou com 2 monitores e aqui eu estou vendo vocês, aqui eu estou vendo o meu slide. Então, às vezes eu vou estar falando assim, outras vezes eu vou estar falando aqui meio torto, mas não se preocupem, não. Então, vocês podem abrir, falar no chat, quem não ficar à vontade, nem todo mundo gosta de perguntar, né, de abrir áudio, vídeo para falar. Pode pôr por escrito, que eu leio também. Se levantar a mão, aí eu digo, olha, vai, fala e tal, e vai dando certo, tá? Mas eu queria ter essa interação, por quê? Porque às vezes uma dúvida de um de vocês é a dúvida de vários outros, às vezes a gente pode achar que está falando de maneira clara e não está. E a gente aprende muito também com as perguntas. Eu fiz essa apresentação essa semana já, um pouco mais longa, e de perguntas que apareceram ao longo da explanação, eu já incluí coisas novas para eu falar, né? Coisas que eu achava que eram importantes e eu não tinha, então, me apercebido. Então, por favor, participem, tá certo? Vocês estão no friozinho gostoso, que eu estou sabendo, 15 graus, tá? Eu estou com 30 graus, falando daqui de Mossoró, Rio Grande do Norte, mas aí a internet tem essa grande, né, qualidade de nos unir, de nos vincular. Então, vamos ter esse momento de troca de ideia e de troca de conhecimento, tudo em prol dos direitos da criança e do adolescente. Mãos à obra. Vamos compartilhar aqui o material. Já estou compartilhando. Aqui nas minhas contas já apareceu o material aí, não é isso? Legal. Bom, a gente vai falar um pouco de planejamento da política pública, tá? E esse é um assunto que eu acho que a maioria de vocês já deve conhecer um pouco, ou muito, e vamos falar um pouco de orçamento. Então, vamos falar um pouco desses dois mundos. Mas eu sempre gosto de começar fazendo um alinhamento conceitual. Eu vou falar muito algumas expressões, eu tenho que ter certeza de que vocês vão entender, tá? Assim, ou pelo menos que a gente vai estar falando os mesmos conceitos. Sim, vou adiantar que eu falo um pouco rápido. E também, como eu quero passar um pouco mais de conteúdo, eu vou acelerar um pouco também, tá? Então, se eu for indo rápido demais, vocês aí vão, dê um pause, reduz a velocidade, você está em 1,5, baixo para 1, a velocidade, tá? Vai poder entender. Bom, pois bem, vamos começar falando sobre política pública. Tem muitos conceitos, mas eu trouxe um conceito para vocês aqui e que eu queria ler. Política pública é um conjunto de ações governamentais, de bens ou serviços que o Estado deve disponibilizar para que um determinado público-alvo, que são os beneficiados, né, que o Estado deve disponibilizar para um determinado público-alvo e que tem como objetivo resolver ou minimizar um problema social. Essas políticas públicas devem ser construídas por meio de instrumentos de planejamento, que são os planos, e depois devem constar nos orçamentos, PPA, LDO e LOA. Em resumo, política pública, pessoal, é um conjunto de ações governamentais, coisas que o Estado vai fazer, bens ou serviços, e que precisam estar concatenados dentro de planos e dentro dos instrumentos orçamentários, para que ele efetivamente possa ser realizado. Esse material eu vou mandar para vocês por zap, tá? Então, e o que é, Carlos Henrique, então, essas ações governamentais? As ações governamentais, eu vou falar muito em ação governamental, tá?
As ações governamentais são os bens ou materiais que o Estado distribui numa política pública. Por exemplo, o Estado não dá alimentação escolar, o Estado não está distribuindo agora vacina, o Estado não distribui camisinha naqueles programas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, o Estado não distribui medicamento nas farmácias básicas, populares. Portanto, toda vez que o Estado está dando alguma coisa ao cidadão, ele está realizando uma ação governamental. Também é ação governamental todo o serviço que é prestado. Então, por exemplo, quando o Estado ele fornece o serviço de transporte escolar, ele tá realizando uma ação governamental. Quando ele dá uma consulta médica num posto de saúde, esse serviço é uma ação governamental. Quando ele dá o ensino fundamental, é uma ação governamental. Então, bens e serviços são ações governamentais. Porém, e esse é o núcleo das políticas públicas, né? Distribuição de bens e de serviços. Porém, também é uma ação governamental, pessoal, aquelas atividades para manter a estrutura administrativa, a estrutura burocrática. Não tem que pagar água e energia de uma Secretaria de Educação? A água e energia lá do prédio da Secretaria não é uma política pública, mas ela é uma ação governamental, a manutenção desses prédios, tá? Então, nós teremos dois grandes grupos de ações, o das políticas públicas em si e também dessas atividades de apoio, da área meio, da área burocrática, tá? Então, quando eu falar em ações governamentais, a gente vai estar falando disso. E por que é importante esse conceito? Porque o orçamento-programa, o orçamento brasileiro, ele se organiza por meio de ações governamentais. A gente vai colocar ações governamentais, vai botar um recursozinho lá, chamado dotação, que é o dinheirinho que vai financiar aquela ação, tá? Falando de maneira bem singela. Nós também temos uma outra palavra para a gente deixar alinhado. Planejamento, né? O que é o planejamento? Planejamento é uma capacidade de governo. Planejamento é algo que você faz. Planejamento é quando você realiza um diagnóstico, é quando você escuta profissionais envolvidos naquela área, por exemplo, da saúde, é quando você realiza uma conferência municipal, é quando você entrevista o promotor de justiça da área para saber o que é que ele vê de problema, o juiz, a delegacia especializada, quando você acessa bancos de dados públicos de IBGA, IBGE, do Ministério da Cidadania, quando você acessa qualquer base de dados para você estar buscando informações para decidir o que fazer. Portanto, planejar vai ser você entender como é que está o contexto atual e se projetar para o futuro, como mudar aquele contexto atual. Então, o que eu quero deixar aqui, o planejamento é uma atividade, e o produto dessa atividade são os planos, tá? Então, o plano, pessoal, é o documento, tá? É o documento que é consequência da atividade de planejamento. E o que é que a gente vai ver nesse plano, em regra, de maneira muito simples? Um plano é você dizer o que você quer fazer. Um plano é você dizer, olha aí, as ações governamentais que você pretende desenvolver naquela política pública. Por isso que esses conceitos são todos ligados, tá? Então, toda hora que você faz um plano, o grande eixo de um plano é qual ação governamental eu quero executar, quando e quanto vai custar. Esse é o conteúdo, o core mesmo de um plano. A gente vai ver isso de maneira detalhada, tá? Não se preocupem. E eu vou trazer dois conceitos agora para vocês que eu também quero que vocês se apropriem. E são conceitos que tem que estar na ponta da língua de vocês. Metafísica. Toda ação governamental. Lembram que a gente disse que é uma distribuição de um bem ou a prestação de um serviço? E essas ações é que vão para os planos. Então, toda ação governamental de um plano, ela deve ter uma metafísica. O que é uma metafísica? É o quanto eu quero fazer daquela ação no ano. Então, se a meta é ação é distribuição da alimentação escolar, a metafísica é quantas merendas eu vou distribuir no ano. Se a minha ação governamental é transporte escolar, a metafísica será quantas crianças eu vou transportar no ano. Isso é importantíssimo porque vai ser muito comum a gente ver planos que têm ações sem metafísica. Se não tem metafísica, depois você não tem como monitorar esse plano. Então, daí porque tem essa importância
dessa locução metafísica. E junto com a metafísica vem a meta financeira. Se eu pretendo transportar, ou seja, fornecer o serviço de transporte escolar para 5 mil alunos, tá? Eu tenho que dizer quanto eu vou gastar para transportar esses 5 mil alunos. Então, existe uma relação entre a meta física e a meta financeira para cada ano do plano. Tudo isso a gente vai ver de maneira detalhada, eu só estou trazendo, pincelando, dando um pitch aí para a gente começar a escutar essa história. Então, isso é o que eu queria alinhar com vocês, tá? O que eu queria alinhar. A gente vai começar mesmo agora falando disso aqui, ó. Sistemas de direitos. Porque o meu slide está errado, tá? O que é que são os sistemas de direitos? E aí a gente vai falar hoje do sistema de direitos da criança e do adolescente, mas é a mesma coisa, pessoal, na saúde, mesma coisa na educação, mesma coisa na assistência social. Mesma coisa, doutora Daniele, na cultura. Agora tem o famoso Sistema Nacional de Cultura. Os municípios começaram a criar os fundos de cultura, nomear os conselhos de cultura, porque o que é que se pensou em 1988 e vem se sedimentando de lá para cá? Que para você garantir as políticas públicas, você tem que ter um sistema. São vários elementos que a gente vai criar para poder que aquela política pública seja realmente concretizada. E eu gosto de usar a sigla CPF para facilitar a memorização. É o tripé dos sistemas de políticas públicas brasileiros. Que tripé é esse? Conselhos, planos e fundos. Conselhos, planos e fundos, tá? Então vamos lá. O que é o conselho? A Constituição brasileira fez uma coisa fenomenal. Eu nem sei, doutora Luciana, se isso tem em outro país. O que é que a Constituição falou? Ela falou que a política pública será deliberada de maneira democrática. Eu pergunto a vocês, um prefeito, um governador, um presidente é eleito para quê? Entre outras coisas, não é para decidir o gasto, né? Ele vai gerir o município, mas gerir é fundamentalmente decidir o gasto. Eu vou fazer uma escola ou uma praça? Eu vou comprar uma ambulância ou eu vou comprar um ônibus escolar? Isso é a decisão política da gestão pública. E isso tradicionalmente está na mão de quem? Do chefe do executivo. Porém, a Constituição de 88, ela fez diferente. Ela fez uma coisa que os conselhos ainda não se aperceberam. E quando os conselhos se empoderarem da sua verdadeira missão, isso talvez será transformador no nosso país. Qual é essa missão do conselho? Fazer a deliberação das políticas públicas. A Constituição e algumas leis disseram o seguinte, olha, quem vai mandar na política pública não é o prefeito, não é o governador, são os conselhos. E os conselhos têm uma composição paritária, em que metade, tudo bem, é representante governamental, mas metade é da sociedade civil organizada. Ou seja, em tese são pessoas que não devem favor ao prefeito, que não estão ali num cargo comissionado. São pessoas que podem questionar a política pública, que podem dizer que está subdimensionada, que podem dizer que tem um déficit, que pode dizer, epa, prefeito, não, que história é essa de fazer uma praça? A gente vai reformar a unidade básica de saúde do bairro X. Então, os conselhos têm esse poder. Claro, precisamos emancipar os conselhos. Em boa parte do Brasil, isso não acontece. Em boa parte do Brasil, os conselhos é assim, o camarada mal sabe que é conselheiro e um determinado dia passa alguém num carro da prefeitura com um livro de ata para o sujeito assinar a ata de alguma reunião que ele não participou. Na maioria, pelo menos vou falar pela realidade aqui do Nordeste, que é a que eu conheço. É isso. A maioria dos conselhos não funcionam. Porém, tem lugares que funcionam. Por exemplo, aqui no meu município, em Mossoró, nós temos um conselho da criança super atuante. A gente tem uma advogada que é representante da OAB muito boa, tem uma representante das escolas de línguas, né? Mas muito boa, muito participativa, muito interessada. Esse pessoal movimenta, faz confusão lá dentro. A secretária fica louca de assistência, porque acha que vai descer uma coisa goela abaixo, elas vão e se abraçam lá com o Sacha, que é o promotor daqui, e movimenta e termina assim, que não é do jeito que o prefeito e o secretário quer, não, né? A coisa realmente tem essa lufada democrática que vem dos integrantes
da organização da sociedade civil, tá? Então, beleza. A Constituição deu um presente para a sociedade, que é permitir que esses conselhos deliberem a política pública. Em resumo, que mandem no dinheiro. Que mandem no dinheiro. Que digam assim, vai fazer um hospital, não vai fazer uma praça. Olhem como isso é uma coisa importante. Mas o Conselho não só delibera a política pública, ela também monitora. Ela também deve cuidar da política pública. Ela vai dizer, faça isso, e depois deve ir monitorar ver se está sendo feito mesmo. Eu já antecipo para vocês, deliberação de política sem monitoramento não serve de nada. A deliberação é 50%, o monitoramento é a outra metade. Se não monitorar, não sai do papel, tá? Não sai do papel. A gente tem muitos casos de muitos planos bem feitos e que não tem monitoramento, não sai do papel, não adianta de nada, tá? Então, isso é uma coisa que é preciso saber. Então, vamos lá. CPF, já falamos, introduzimos os conselhos. Vamos falar agora dos planos? A política pública, ela é deliberada pelos conselhos, como a gente já viu, mas ela não é deliberada numa conversa, numa brincadeira, ela tem um método, ela tem uma forma. Que forma é essa? É por meio de planos, tá? Nós temos dois momentos. Nós temos o plano setorial, que é o plano da primeira infância, que é o plano da educação, que é o plano da saúde, que é o plano da criança, que é o que vocês têm que fazer, que esse é um momento da política pública. E depois tem as peças orçamentárias. Esse plano, em um momento, precisará ser traduzido e inserido nos orçamentos, tá? Ou seja, no PPA, LDO e LOA. Além dos planos, nós temos os fundos. Não adianta ter plano se você não tiver recurso para aquela política pública, tá? E aí se criou essa ideia de fundos. E eu também tenho desmistificado. O que é um fundo? Para a gente que é do direito, doutor Márcio, é complicado, porque a gente vê que tem fundo que é pessoa jurídica, que é uma estrutura da administração indireta, mas tem fundo de pensão, tem FGTS. Fundo é como se... Fundo, no direito administrativo, é como se fosse um coringa do baralho, o melé, não sei como é que vocês chamam aí, né? É o coringa. Quando vocês não sabem o que fazer com uma figura administrativa, eles chamam de fundo. Tem vários tipos de fundo. Mas que fundo é esse quando a gente está falando de política pública, que é o que nos interessa? Fundo é olha como eu vou resumir. Fundo é um orçamento blindado. É um orçamento dentro do orçamento geral. Tem a vala comum, que é o orçamento geral do município, e a gente cria um fundo, que é um pedacinho do orçamento dentro desse orçamento geral, que fica blindado. Blindado de quê? Das outras secretarias quererem puxar o dinheiro, que é o tal do remanejamento. Então, uma forma de bloquear, de blindar os recursos de uma determinada política pública, a gente cria os fundos. Nada demais, é apenas um mecanismozinho de contabilidade pública. Dizer, ó, esse dinheiro aqui ninguém mexe. Se está no fundo, ninguém mexe, tá? Ou não deveria mexer, né? Ou não deveria mexer. Pelo menos ele fica ali isolado, se alguém mexer é mais fácil você notar, tá? Então, pessoal, falar em sistema de direitos é falar nessa estruturação a partir desse tripé, conselhos, planos e fundos. Quem é que se organiza assim no Brasil? A área da saúde. Tem o Conselho Municipal de Saúde, o Plano Municipal de Saúde, o Fundo Municipal de Saúde. Também se organiza assim a assistência social. Também se organiza assim a criança e o adolescente. Cada um com a maturidade, né? Claro, o mais avançado é a saúde. Mas outros, agora nós temos o Sistema Nacional de Cultura. Também quem quer captar determinados recursos vai usar esse sistema. O idoso, o colega de Mossoró agora só instituir em Mossoró agora é o sistema do idoso. Também tem o conselho, planos, fundo do idoso e por aí vai. Agora, por exemplo, na Secretaria de Agricultura, como é? Lá na Secretaria de Agricultura é o prefeito que manda só. É ele o secretário que define todas as ações governamentais, tá? Então, algumas áreas têm um sistema de direitos, em outra não. É só mesmo o prefeito e o secretário que mandam, ou o governador, que mandam. Exemplo, agricultura. Exemplo,
meio ambiente, né? Ali o prefeito é que define tudo, não tem esse sistema todo aqui. Por enquanto, alguma pergunta, alguma colocação, alguma observação, alguma crítica? Vamos lá. Então, agora eu vou aprofundar um pouco em cada um desses 3 elementos, tá? Vou falar um pouco sobre os conselhos, depois vou falar um pouco sobre os fundos, depois sobre os planos. Legal? Fechado? Bom, composição. Eu gosto de trazer aqui a norma porque, caso em alguns lugares existe um certo embate com as secretarias. Os secretários, às vezes, não entendem bem essa dinâmica. O secretário, às vezes, acha que ele que vai mandar na política toda e tal. Então, é bom a gente fazer aqui essas diferenciações. Então, o que é que acontece? O ECA, né? Lá, é a Dani que não gosta de falar ECA, o Estatuto da Criança. Tem alguém, não sei se é a Luciana, o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 88, inciso 2, vai dizer o seguinte: o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente são órgãos democráticos, né, por isso que é paritário, com composição híbrida, formada metade por membros indicados pela gestão, pela administração, e a outra metade com representantes oriundos da participação popular, por meio de organizações representativas. 2. Competência. O ECA, lá no artigo 88, vai dizer, além de outras funções relevantes, cabe ao Conselho de Direitos deliberar e controlar as ações governamentais, ou seja, decidir, desenhar as ações e depois monitorá-las, tá? Em todos os seus níveis, federal, estadual e municipal. Na prática, o Conselho de Direitos está regulamentado em lei, mas as suas principais atividades são as seguintes. Quais são as principais competências? Vou até copiei errado. Quais são as principais competências? Primeiro, deliberar as políticas públicas, ou seja, decidir quais ações governamentais serão executadas. É um poder que nem o prefeito, nem o governador tem. Agora, vamos equalizar essa história e entramos, atenção, momento polêmica, tá? Como vocês sabem, as políticas públicas, né, da criança e do adolescente, elas são transversais, tá? Elas são transversais. Porque, assim, a gente tem problemas do nosso público-alvo na saúde, na educação, na assistência, no meio ambiente, em várias áreas, tá? Porém, o fundo, ele tem que ficar dentro de alguma secretaria. E, geralmente, ele fica dentro da Secretaria de Assistência Social. Seja que nome ela tenha, Secretaria de Desenvolvimento e tal, geralmente ela fica atrelada à Secretaria de Assistência Social. E aí vem a primeira pergunta, e é polêmica. Quais ações, então, o Conselho pode deliberar? Ele vai deliberar todas as ações de todas as secretarias que envolvam criança? Pode o Conselho deliberar a política pública lá da saúde, lá da assistência, lá do meio ambiente, lá da agricultura, seja de onde for? Qual é o nosso entendimento? Não. O Conselho só vai deliberar as políticas públicas que são financiadas com o seu fundo. Aí eu faço um trocadilho agora, brincando, tá? Cada um manda no seu fundo. O FIA, o CMDCA só manda no seu fundo. E o Conselho de Saúde manda no fundo dele. E o Conselho de Assistência manda no fundo dele. E de maneira que cada um nenhum conselho manda no fundo do outro. Cada um só cuida do seu fundo. Tá? Isso vem de onde? Isso vem, já lhe passo, doutora Luciana, isso vem do direito financeiro. Tá? O direito financeiro, que é o que rege a Lei 4.320, que é o que rege os fundos, vai dizer lá o seguinte, olha, a criação de fundo vai se dar por lei, e ao criar esse fundo vai regulamentar, vai dizer quem é que delibera. Então nós temos uma lei que criou o Fundo Municipal de Saúde e que diz que nessa lei que quem delibera o fundo, os recursos do Fundo de Saúde é o Conselho de Saúde. Como é que pode o Conselho então da Criança querer passar por cima da lei que criou o fundo para deliberar aquela política pública? Então eu sei que às vezes
em alguns eventos e tal. Geralmente é mais gente da política pública que vai dizer isso. Não, o conselho vai deliberar todas as políticas de toda a área. Mas antes de me aprofundar nisso, eu vou passar aqui a palavra para a colega. Seu áudio está fechado. Está mudo. Perdão. Mas quando você trabalha no plano, na construção do plano estadual, todas as políticas estão ali contempladas, quando se faz o plano estadual dos direitos da criança e do adolescente. E quando você trabalha no orçamento, não na gestão do fundo, o fundo é complementar, mas quando você trabalha na destinação orçamentária, se você lá planejou atendimento, normalmente as secretarias, que são as secretarias de saúde, assistência, educação, elas apresentam as propostas, para o atendimento que vão estar estruturadas no plano que vai ser aprovado pelo Conselho de Direitos. Então, para executar essas ações, eu entendo que, de uma certa forma, você vincula sim, que você tem que vincular a dotação orçamentária para aquelas ações que já estão deliberadas no plano dentro de cada pasta. Se você tem ações aí de imunização infantil, para ampliar a imunização infantil em determinadas doenças que são estratégicas. Então, vai ser financiado com o quê? Com o orçamento da área da saúde. Certo. Aí, vamos lá. Não do fundo, mas com o orçamento da pasta da saúde. Certo. Aí, vamos lá. O que é que acontece? Vamos pegar a área da saúde. A gente tem a lei que instituiu o Fundo Municipal de Saúde. Para dar o exemplo do fundo estadual, nessa lei que institui o fundo municipal, certamente lá está dizendo que quem delibera as ações governamentais é o Conselho de Saúde, tá? É tanto que, por exemplo, lá no, acho que é DigiSUAS, eles estão fazendo agora o plano de saúde. Eles vão concluir, eles vão entrar num sistema do SUS, vão inserir as ações. Lá na saúde eles são mais organizados. Então, eles que mandam, eles que deliberam a sua política pública e eles que inserem depois nos sistemas e fazem isso com base na lei instituidora do fundo. Ponto. Então, essa é a estrutura dentro do direito financeiro. Aí, falando a linguagem do direito financeiro, qual é o poder que o Conselho da Criança tem de mandar no outro fundo? Com base em qual lei? Com base em qual norma? Não tem. Entendeu? Não tem. Mas normalmente o que poderia se trabalhar é essa articulação, que é o nosso sonho de consumo, de haver uma articulação. E, assim, aqui, muitas vezes, quando a gente vai fazer o monitoramento e avaliação do plano decenal dos direitos da criança e do adolescente, há essa interlocução. Vem a Secretaria de Saúde e coloca, olha, nós temos essas ações e a gente quer realinhar, porque no plano estadual de saúde essas ações estão previstas, então há um realinhamento nos planos para que eles possam conversar e executar aquelas deliberações, claro, passando pela aprovação dos conselhos, dos respectivos conselhos. Então, é por isso que eu separo, certo? O que vai ser a deliberação da política pública e o que vai ser a indução da política pública de outras áreas. Essa parte que você está dizendo é a parte que é uma outra atividade. É a parte do monitoramento e da indução do OCA, que são as ações que não vão estar dentro do FIA. Tá? Então, assim, para a gente ficar no verbo deliberar, o poder de decidir, escolher, olha, eu vou fazer tal ação, você só manda no seu fundo. Não tem como, porque isso aí é uma estrutura de direito financeiro, É uma estrutura de quem manda no gasto. Quem manda no gasto está numa lei. E a lei está dizendo que é o Conselho da Saúde. Por mais que a gente quisesse que o Conselho de Direitos da Criança pudesse mandar, mas aí é direito administrativo e direito financeiro, não tem como fugir disso daí, Mas eu já aprofundo um pouco esse ponto só para dizer o seguinte: além de deliberar, a gente tinha visto que o fundo monitora as ações financiadas pelo FIA, tá? Então, deixa eu só criar uma imagem para vocês. Me parece que o fundo é mais ou menos como se fosse um proprietário de uma fazenda.
que vai final de semana, de uma granja, não sei como vocês chamam aí, de uma chácara, ele chega lá final de semana, aí chama o seu funcionário e diz, olha, eu quero que capine aquela área ali, que o mato está grande, quero que arrume aquela cerca. E ele passa o final de semana, vai embora. Quando vem ele no outro final de semana, ele chama o seu funcionário e diz, olha, estou vendo que a cerca você não arrumou. Tudo bem, vi que você capinou, beleza. Mas a cerca você não arrumou. Então, essa relação de deliberação e monitoramento é essa. É você dar a ordem, porém você monitorar. Se você não monitorar, você não vai conseguir ter sucesso. Isso em relação às ações do FIA, financiadas com o FIA, tá? Mas nós teremos as ações cujo público-alvo é criança e adolescente e que estão em outras secretarias. Aí sim, a função do conselho seria o quê? Seria monitorar também essas outras ações e mapear, Denise, já te passo a palavra, mapear déficits de cobertura, políticas que deveriam ser criadas e provocar esses outros conselhos. Inclusive, neste momento que a gente está agora, que eles estão planejando. Eles tinham que estar recebendo isso agora, lá na saúde. Dizer, olha, tal ação de saúde aí, a gente sugere que vocês incluam no plano, né? E essa sugestão formal que vocês vão fazer, porque ela é muito potente, porque ela está sob o manto da prioridade absoluta. Para o Conselho de Saúde não acatar, por exemplo, uma recomendação de criação de política pública sem ter um fundamento, tá? Vocês vão poder até usar mecanismos, tá? De como conseguir fazer isso ser cumprido. Então, deixa eu passar para a Denise antes de eu continuar alongando nisso. Pois não, Denise? Então, era bem nessa linha que eu gostaria que a gente pensasse um pouco em conjunto aqui, né? Porque na hora que o conselho, sim, eu quero concordar com essa sua sugestão, né, com essa sua indicação de que o conselho teria que ter o levantamento diagnóstico para cada uma das políticas públicas e como no conselho tem representação governamental de todas essas áreas, né, e também não governamental que atuam nessas diferentes políticas públicas, seria o espaço desta discussão para que eles incluam nos seus respectivos planos e insiram nos seus fundos, né? Porque, em estando no plano, né, aí automaticamente tem que ter uma previsão financeira de cofinanciamento pelos fundos. Então, e com reuniões, inclusive, integradas, né? Pode sair instrução, resolução conjunta, né? Então, na elaboração do plano estadual ou municipal da criança, vai ter lá a responsabilidade da política de saúde, de educação, de assistência, do trabalho, do esporte, e aí essas pessoas seriam chamadas, né, pessoas de referência, para ir elaborando no conjunto, e o conselho também teria que se organizar, essa sua ideia é fantástica, do conselho se organizar para ir em cada reunião dos demais, levando as suas respectivas demandas, né? Porque os conselheiros tutelares teriam que estar trazendo esses indicativos, né, das principais requisições, e que são atendidas e que não são atendidas, as entidades, né, e a gente não tem normalmente essa prática, mas as entidades podiam trazer sua realidade, cada representante de órgão, né, governamental, o que está fazendo, as dificuldades encontradas, o que está sendo proposto, para que, ao final, a gente pudesse, inclusive, ter uma resolução conjunta, né, do SEDECA e dos conselhos municipais em relação aos demais conselhos, fechando um plano municipal ou um plano estadual. Alguns locais conseguem ter essa experiência, mas não é a maioria, infelizmente, né? Não, exato. Assim, seria necessário uma concertação, né, entre conselhos, mas isso exige um nível tal de maturidade de gestão que eu não sei se a gente vai conseguir. Talvez vocês consigam aí, no estado, tal, vocês têm um fundo muito grande, mas, por exemplo, para a nossa realidade aqui, eu chamo de nível de maturidade 1, eu estou tentando que pelo menos o pessoal delibere e monitore as ações do fundo. Já está de bom tamanho, é o que a gente está tentando aqui. Como aí, talvez nas cidades de interior, eu acho que a gente tem pessoas de outras cidades, talvez estejam nesse nível ainda de maturidade, conseguir pelo menos deliberar as ações do fundo e monitorá-las.
Agora, num nível mais top, né, num nível mais avançado, mais sofisticado, o ideal é que sim, é que o conselho fosse um quase super conselho, né, de direitos, que faria uma interação com esses outros conselhos setoriais, transversais, e que estaria indicando políticas públicas. E aí surgiu uma seguinte pergunta, num encontro agora recente, né? A pessoa perguntou: e se o Conselho de Saúde não acatar a recomendação de inclusão de uma ação governamental, o que é que a gente pode fazer? Olha que casca de banana, viu, Daniela? A menina jogou para eu e disse: olha, você trouxe, isso é pergunta de bolsa, eu vou lhe botar na CPI. Você tá boa de fazer pergunta em CPI, minha filha, botou para lascar, né? E o que é que eu disse a ela? Eu disse: olha, nós estamos construindo, isso não tem uma resposta certa. Por exemplo, você pode recorrer ao Ministério Público. O promotor ou promotora que atua na sua cidade, eventualmente pode analisar o motivo de um conselho de saúde não ter integrado aquela política pública e, baseado no princípio da prioridade, entrar com ação de obrigação de fazer para fazer constar no plano. É possível? É possível. É possível você procurar o Tribunal de Contas do Estado para também questionar esse mesmo problema, eventualmente levar essa questão para responsabilização do porquê não adoção injustificada de uma política pública que se mostra necessária para o público da criança e do adolescente, também. Isso a gente ainda está construindo, a gente ainda não tem tecnologia jurídica, digamos assim, para dizer como a gente vai conseguir resolver. Ainda é meio casuístico, ainda é ponto a ponto, mas o que é fundamental? É fundamental, doutora Luciana, que a gente participe dessa discussão na hora do planejamento. Se já for depois da execução do plano, aí a chance disso dar alguma coisa já é mínima, né? Então, é agora, é no borbulhar do planejamento, do caldo do planejamento, em que a gente tem que estar fazendo essas intervenções. Pois não, Denis, você está com a mão levantada, não sei se é porque não baixou ou é se quer fazer outra intervenção. Desculpa, eu não baixei. Ah, legal. Então, essa seria fundamentalmente a ideia, né, as atividades do Conselho, né? Seriam as atividades do Conselho: deliberar a sua política, monitorar a sua política e monitorar a execução das outras políticas, sugerindo a criação, sugerindo a extinção. Deixa eu dar um exemplo do que vocês poderiam fazer. No município, vocês estão aí, vocês são do município, vê que o município está dando transporte escolar universitário, mas está faltando alguma coisa na educação fundamental. Pode sugerir que extinga aquela ação governamental de ensino superior, que não é uma obrigação do município, e que redirecione esse recurso para algum déficit de política pública da primeira infância. Legal, é possível, né? O nosso desejo é que a gente comece a fazer essa atuação mais concatenada nesse ciclo de planejamento. Porque depois que passa, tudo é mais difícil, tá? Agora, um outro ponto também interessante, e aí eu sei que eu estou falando para conselhos com diferente grau de maturidade. Eu sei que o conselho estadual aí é muito avançado, mas sei que, eventualmente, pode ser que tenha pessoas de conselhos menores e tal, que não tem o mesmo grau de maturidade de vocês. Então, a quem eu estou falando óbvio, eu peço desde já desculpas, tá? A gente já falou que o conselho delibera e monitora, mas alguém tem que executar. Então, quem é o funcionário lá da fazenda, né? Naquela imagem que a gente criou? É a secretaria ao qual o fundo é vinculado. Como eu disse a vocês, todo fundo ele é vinculado a uma secretaria. Todo fundo é uma unidade orçamentária. Toda unidade orçamentária tem que estar dentro de um órgão. E, tradicionalmente, no Brasil, os fundos da criança estão dentro da assistência social. E, na prática, os fundos são orçamentos especializados de assistência social para criança e adolescente. Isso é o que acontece no Brasil como prática, tá? Aí você vai perguntar, tem que ser assim, Carlos Henrique? Não necessariamente. Mas se for assim, também não está errado. Se a lei criou e disse que é só assistência social, beleza, é só assistência social. Mas se a lei ampliou e traz isso para outras secretarias,
tá? É possível, é possível. Lógico, é mais adequado, respeita a transversalidade, mas a verdade é o seguinte, na maioria dos municípios não tem nem recurso para assistência, quanto mais para ir fazer uma ação de saúde. Sei que o fundo estadual de vocês é o fundo multimilionário, né? Mas isso aí é uma excepcionalidade. Você sabe quanto é que tem no fundo do estado de Alagoas, Dani? 400 mil. Então, lá não faz sentido estar brigando para querer criar ações, porque não vai dar nem para atuar na assistência social, quanto mais ir para outras áreas, né? Ir para outras áreas, né? Mas, assim, o que é que acontece? Quem é que vai, então, botar a mão na massa, executar a política pública? Resposta: é quem a lei instituidora do fundo disser. Não sou eu, é quem a lei instituidora do fundo disser. É ele que vai ter que executar. Geralmente é a Secretaria de Assistência Social, tá? Geralmente é a Secretaria de Assistência Social. E aí tem lugar que isso gera ruído, gera briga, gera problema, o secretário não entende essa relação muito bem, tem lugar que se delibera e que depois ninguém executa nada, né? Por isso da importância do monitoramento. O que é que eu sugeri ao pessoal? Eu sugeri o seguinte, conversando, tenho sugerido, em fevereiro, meados de fevereiro, nomeia uma comissão de monitoramento, tá? Chegou no final do mês, já se reúne com o secretário de assistência, se for a secretaria vinculada, e já apresenta o plano que foi aprovado. E já vai dizendo, olha, ô secretário, tudo bem, viemos fazer uma visita de cortesia, e lembrar o senhor, temos um plano aprovado, temos aqui, né, a previsão orçamentária, tudo, e a gente queria saber se já tem um cronograma. Aqui tem uma ação que é para construir uma sala de oitiva especializada, né, para crianças vítimas de violência sexual. Queria saber se já tem data para deflagrar essa licitação. Olha, aqui também tem apoio a projetos. Eu queria saber quando é que vai ser o chamamento, o edital de chamamento. Então você já começa a dar calor, porque o orçamento vai abrir ali em março, né? Final de fevereiro para março, abre o orçamento, é quando começa a poder licitar, começa a ter contratação. Então, em meados de fevereiro, vocês já estão dando calor, pressão no secretário. Lembrando a ele, ó, secretário, tem isso aqui, quando é que a gente vai executar? Entendeu? Aí você está monitorando, ou seja, para dar o start no negócio. Vamos lá, dinâmica da atuação articulada, né, entre os conselhos de direitos e as secretarias. Eu acho que a maioria de vocês já sabe que tudo que é negócio de política pública, a gente pensa em no mínimo 2 anos, né? No mínimo em um ano planeja para ser executado no ano seguinte, não é assim? Acho que vocês mais ou menos têm essa ideia. Então, o que acontece? No ano 1, a gente planeja. No ano 2, a gente executa e monitora. Portanto, assim, no ano 1, vamos dar exemplo, este ano agora, os conselhos de direitos municipais vão elaborar o plano, ou seja, vão deliberar a política pública. No ano 2, em 2022, no caso, concomitantemente, a secretaria vinculada, aqui é Secretaria de Prevenção à Violência, porque eu falei com o pessoal da Paraíba, lá na Paraíba é a Secretaria de Prevenção à Violência, ao qual o fundo é vinculado. Mas se for de assistência, a secretaria ao qual o fundo é vinculado vai executar a política pública. E, concomitantemente, o conselho vai monitorar. Vai olhar lá se a meta física está sendo cumprida, se a meta financeira está sendo cumprida. E nisso, eu tenho dito que o que é que a gente vai se preocupar? Meta física. Tá? Não vamos nos preocupar tanto com essa parte orçamentária, com a parte contábil, não. Às vezes eu vejo o pessoal conselheiro, não, porque eu não entendo de empenho, de liquidação, de pagamento. Não, vamos comprar a meta física. A história lá não é distribuir, por exemplo, 1.000 tablets para inclusão digital das crianças de maior área de risco social. Eu quero saber dos 1.000 tablets. Agora, como isso foi empenhado, se não estiver sendo executado, é que a gente pode ir atrás de querer saber se o problema é se faltou recurso, se teve desvios, se teve tergiversação dos recursos orçamentários do fundo. Mas, a priori, é uma atividade mesmo de fiscal de obra. É ir olhar se está sendo cumprido o que foi deliberado. Tá? Fisicamente, né? Fisicamente. O monitoramento é algo físico. Você vai olhar se está sendo cumprido. Então Daniele, a minha linha é essa, entendeu? Não vamos nos preocupar tanto com RGF, com REREL, né? Com meta fiscal, não. A nossa preocupação principal
é a política pública materialmente concretizada. Agora, se monitorou, se a gente viu que o recurso dava e não está acontecendo, por falta de recurso, aí a gente vai investigar por que não está acontecendo. Legal? Então, eu tenho ido nessa linha aí. Claro, se vocês têm expertise, se vocês conhecem de execução orçamentária, melhor. Vocês fazem casado, monitoramento da execução orçamentária com monitoramento da execução física. Esse é o estado da arte, esse é o mundo ideal. Isso é o que eventualmente a gente tem que perseguir. Mas onde não dá, vai na metafísica e vai na fé que tem que aparecer. Tem que ter esse resultado que foi deliberada a política. Ó, eu tenho sustentado que os conselhos de direitos é para ser uma ilha de excelência na execução das políticas públicas, tá? Uma ilha de excelência, porque geralmente tem muita gente qualificada, são poucas ações governamentais, é para fazer uma coisa bonita mesmo, de verdade, tá? Alguém com a mão, tal, não, tranquilo. Então, fazendo um fecho para a gente concluir conselho e partir para o próximo ponto. O que é que um conselheiro, então, precisa saber, pessoal? O que é Consuelo, o manual do conselheiro? É o seguinte, você tem que saber que você tem que decidir coletivamente as ações governamentais que serão executadas com recurso do FIA. Você tem que saber estruturar os planos. Você tem que saber monitorar as ações governamentais que foram financiadas, monitorar essas outras ações governamentais que são financiadas com outros fundos, ou mesmo com o orçamento geral do município, do estado, tá? Isso aqui essa aqui é, digamos, o pacote básico do que você tem que estar apropriado de conhecimento para você ser um bom conselheiro. A gente tinha que criar, doutora Luciana, tipo uma escola de conselhos, até tem pela internet, acho que até uma empresa privada, tal, ou é pública, sei lá, escola de conselhos, onde a gente tivesse muita informação para os conselheiros, né? Para o pessoal ter acesso ao conhecimento, né? Seria uma coisa bacana. Bom, acabamos os conselhos, vamos entrar agora em fundos, tá? Vamos aprofundar um pouco o fundo. Definição de fundo. Fundo é uma ferramenta de contabilidade pública que, ao tratar dos orçamentos públicos, criou essa técnica para separar receitas e despesas do orçamento geral e destiná-los para uma área específica. Então, assim, eu quero cuidar da cultura, vou criar o fundo da cultura. Então, tá ali aquela gaveta. Vamos pensar que... Então, vamos fazer uma imagem. Eu gosto muito de imagens, tá? Vamos pensar que o orçamento geral do município é um dinheiro que está distribuído num armário. O que é um fundo? É você pegar aquele armáriozão grande e criar uma gaveta específica e dizer, ó, esse dinheiro que está nessa gaveta aqui, ninguém mexe. Só quem vai mexer com essa área. Tá? Então, essa é a ideia de um fundo, tá? Um fundo não é uma pessoa jurídica. O fundo é um orçamento temático, dentro de um orçamento geral. Então, apesar do fundo ter CNPJ, apesar do fundo estar estruturalmente separado, ele só é um orçamento temático dentro do orçamento geral. Tá? Nada mais do que isso. Eu até digo o seguinte, hoje nem precisaria mais dessa história de CNPJ, Dani. Sabe por quê? Porque essa saía da década de 40, essa legislação, da década de 40, era aquela coisa antiga. Hoje, como é tudo sistema, nem precisaria. Era só dizer que a unidade orçamentária não pode ser alvo de remanejamento, está blindado, entendeu? Mas antes precisava criar um fundo, uma conta, tudo separado, tal. Enfim, ficou, né? Mas beleza. O que é que eu vou dizer a vocês? Muita atenção. Eu vou trazer um conceitozinho orçamentário agora para vocês chamado unidade orçamentária, tá? Quando a gente tem um orçamento de um órgão público, orçamento do município como é o nome? Meu Deus, aquela cidade. Vou lembrar, eu tenho uma amiga que casou aí no Paraná, Maringá, com a menina de Maringá. Você tem um orçamento do município de Maringá, 100 milhões. Com certeza Maringá deve ser uns 2 bi, por aí, 3 bi. Mas vamos dizer que seja 100 milhões. Você fatia esse orçamento em unidades menores. Qual é a menor unidade orçamentária? Qual é a menor unidade desse fatiamento? É a chamada unidade orçamentária. Então, esses 100 milhões está fatiado nessas caixinhas que se chamam unidades orçamentárias. Então, o que é uma unidade orçamentária? É quem detém uma parcela do orçamento
e vai poder, com aquele orçamento, fazer ações orçamentárias, aquelas ações governamentais. Nessa linha, o FIA é uma unidade orçamentária, o Fundo da Criança. O fundo é uma caixinha, tá? Que a gente chama de unidade orçamentária, que é portador de uma dotação orçamentária, e que com essa dotação, por exemplo, desses 100 milhões, vamos dizer que o FIA tenha 2 milhões, com os 2 milhões você pode deliberar as políticas públicas, até dar 2 milhões. 1 milhão para tablet, 500 mil para não sei o que, outros 500 para não sei o que, você chegou nos 2 milhões. Então, o que é que todo conselheiro tem que saber? O nome e o número da unidade orçamentária do FIA. Geralmente são 5 dígitos. Geralmente são 5 dígitos e um nome. Por que você tem que saber, então, isso, Carlos Henrique? Olha a importância, viu? Bandeira vermelha. Você precisa conhecer o nome da unidade orçamentária, saber o número do fundo e o nome, porque é com isso que depois você vai ficar procurando onde está o FIA, na LOA, no QDD, no PPA, na LDO, ok? Então, saber o número e o nome do fundo é a chave para você localizar o orçamento na prática. Porque eu gosto da prática, eu gosto de abrir a LOA, e cadê? Onde é que está o FIA na LOA? Tá? E eu vou dizer a vocês onde é que a gente vai achar, como é que a gente vê. Legal essa história de unidade orçamentária. Era para eu ter botado uma exclamação vermelha aí, importantíssimo. E aí vem a história. Onde eu encontro o FIA? Vamos fazer igual aquele programa que tinha da Globo, do Sérgio Chapelin. Onde vive? O que come? Onde encontramos? Como se reproduz o FIA? Né? Vamos fazer essa busca pelo FIA dentro dos orçamentos. Pessoal, falando fundamentalmente da LOA, da Lei Orçamentária Anual, a lei orçamentária, ela tem uma estrutura definida em lei. A Lei 4.320 diz como tem que ser organizada a LOA e diz que tem que ter um tal de um anexo 6, chamado de Programa de Trabalho. Dentro desse anexo 6, nós temos os órgãos do município e dentro deles as unidades orçamentárias. Então, ó que legal. Lá no anexo 6, vocês vão procurar a unidade orçamentária FIA. Lá vocês vão achar como é que está estruturado o FIA do município de vocês. Esse é o primeiro dever de casa que eu vou deixar. Tá? Quando a gente acabar o nosso encontro, o desafio vai ser vocês procurarem na LOA de 2021 aí do município de vocês, onde é que está o FIA. Tá? Vocês vão ver como é que isso vai aparecer. Né? Como é que isso vai aparecer? Vai aparecer, aqui era o da Paraíba, vai aparecer mais ou menos assim, ó. O zoom tá bom ou tá pequeno? Quer que eu dê um zoom maior? Todo mundo enxerga? Tá dando para entender, sim. Tá? Legal. Bom, aqui se você for pegar esse anexo da LOA, chamado anexo 6, e for procurando, descendo, em algum lugar você vai chegar e vai ver isso aqui, ó. Unidade. Aí eles comeram a palavra orçamentária, né? Era para ter aí unidade orçamentária. 27.901, Fundo Estadual da Criança e do Adolescente. Então, esse 27.901 depois vai nos ajudar a procurar nos documentos. Eu dou um Ctrl F, Dani. Ctrl F 901. Onde tem, vai me jogar para lá e eu vou ver que é alguma coisa do FIA. O que é que eu vou encontrar dentro do FIA? Olha aqui, ó. Onde tem ação, leia ação governamental ou ação orçamentária. Tá aí. São as nossas ações. Quais são as ações que estão dentro dessa LOA? Primeira, controle e monitoramento das políticas da criança e do adolescente. Uma ação que está mal estruturada. Eu pergunto, qual é o produto disso daí? Município atendido. Entendeu? Então, assim, o ruim desse aqui é porque aqui a ação era para ser distribuição de tablets. Aqui era para ser algo indicando a prestação de um serviço ou oferecimento de um bem ou apoio a projetos sociais. Era para ser uma coisa mais concreta. Isso aqui é o que a gente chama de ações
guarda-chuva. O pessoal bota, às vezes, uma ação com uma nomenclatura muito genérica, e aí qual é o grande problema dessas ações genéricas? A gente não consegue monitorar. Você vai monitorar o quê? Quando você sentar com o secretário, você vai dizer o que é que vai ser feito a partir daí, né? Então, não é recomendável. É até possível, não vai dar para a gente falar isso hoje, mas tem casos em que é possível uma ação guarda-chuva. Mas não é o que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Qual é a segunda ação? Promoção e proteção dos direitos humanos da criança e do adolescente. Também um negocinho meio genérico, tal, não dá para você entender muito bem. Quando não dá para você entender bem, deixa eu ser bem prático. Não é a gente que está sendo burro, não, viu? É um negócio que está mal desenhado. Se você não está entendendo bem, ora, o orçamento ele tem que ter um sentido gerencial. Se ele não tem um sentido gerencial, ele não se presta ao que ele se propõe a ser um orçamento-programa, tá? Então, esse orçamento aqui não está muito bom. Mas isso não é um problema da Paraíba, não. Isso é um problema nacional, tá? Não é um problema só lá da Paraíba, não. E uma terceira ação, manutenção do Conselho Estadual da Criança. Que tipo de ação é essa aqui governamental, pessoal? É aquela que a gente viu lá no começo, que é aquelas ações de apoio administrativo, né? E muitos de vocês já devem estar dizendo, eita, não podia nem estar aí, né? E não podia mesmo, não. Essas ações de manutenção têm que estar alocadas lá na unidade orçamentária, secretaria tal. É bancado pela secretaria, não é pelo fundo, tá? Mas o que eu quis trazer para vocês aqui, o mais importante, é vocês começarem a conseguir visualizar dentro da LOA como é que o FIA vai aparecer. Eu até peço desculpas de não ter trazido a LOA aí do Paraná, era para eu ter trazido do Paraná para vocês olharem de maneira mais concreta, mas não muda muita coisa não, tá? É sempre essa história, unidade orçamentária e as ações. Vocês vão conseguir detectar. É tanto que, por exemplo, aqui é a de João Pessoa. A de João Pessoa, vou dar aqui um zoomzinho, tal. Como é que está na de João Pessoa? A de João Pessoa ficou assim, ó. Unidade, órgão orçamentário, Secretaria de Desenvolvimento Social. Dentro dela está a unidade orçamentária 14301. Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. Então, a gente já sabe que o nosso fundo de João Pessoa é o 14301. E dentro tem 3 ações, ó. Aqui já não aparece o nome ação, né? Mas você tem que ir compreendendo que, se está assim é porque é a ação e aqui o número, né? Do código, o código da ação. Manutenção das atividades administrativas do FMAS. Ou seja, eles copiaram até errado. Copiaram a ação de manutenção do fundo da assistência, né? Jogaram para cá. Aí eu não culpo eles, não. Eu pergunto também, onde é que estava o MP? Onde é que estava a gente? Onde é que estavam os conselheiros? Então, também não... em negócio de política pública, eu gosto de olhar daqui para frente. Não gosto de olhar daqui para trás, não. Estava tudo errado. Todo mundo estava errado para trás. Então, vamos olhar para frente, né? 2. Ações do Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Ações. Que ações? Cara pálida. Como é que você monitora isso? Né? E 3, despesas com contribuições, auxílios e ou subvenções do FMAS. Aqui é uma ação para apoio. Qual era o correto aqui? Apoio a projetos de organizações da sociedade civil. Pronto, a gente vai apoiar projetos. E era para ter uma meta física. Era para ser aqui 1 milhão e apoiar 10 projetos de 100 mil. Aí sim, aí eu teria uma meta física, eu quero apoiar 10 projetos. E tem um valor, 1 milhão. Então, cada projeto é 100 mil. Então, eu ia ler, o título da ação teria um sentido gerencial, a pessoa entende, e a coisa tem lógica gerencial, vai servir para alguma coisa, né? Então, o nosso desafio vai ser fazer essas ações melhor modeladas, tá? Aí as açõezinhas. Vocês vão fazer esse exercício, olhar na lei de vocês aí como é que tá. Né? Então, característica dos fundos especiais. São criados por lei. Tem CNPJ, mas não é pessoa jurídica. Como eu disse, ele é um micro-orçamento temático dentro do orçamento geral. Eu insisto nisso, né? Mas eu estou insistindo para poder ficar bem fixado. Não é um órgão, o fundo não é um órgão, não é uma estrutura, não é um prédio. O fundo não tem servidores. O fundo é só dinheiro.
A lei que cria o fundo vai dizer quais são as receitas que vão alimentar o fundo. Em regra, o município não gosta de passar recurso para fundo, não, tá? Raramente tem município que vincula algum percentual do FPM e tal. Vocês têm uma sorte aí no Paraná que vocês têm uma vinculação, né? Do Fundo de Combate à Pobreza para o Fundo Estadual, né? Amém, né? Graças a Deus. Então, aí vocês têm potência fiscal para poder executar políticas públicas. A regra é que nos municípios que eu vejo aqui, quem não faz um trabalho de arrecadação lá do imposto de renda, está morto. Tem o fundo, por exemplo, da minha cidade, onde eu sou promotor, tem R$4.000. A gente não conseguiu ainda montar nem efetivamente um conselho que funcione e tal. Então, também a lei instituidora do fundo vai dizer quais são as despesas elegíveis. E aqui, pausa dramática para mais um momento polêmico. Vou beber água, inclusive. Pausa dramática. Bom, vou fazer a pergunta. Qual tipo de ação governamental o Conselho pode deliberar? Qualquer uma? Pode fazer pode mandar fazer uma praça, pode comprar tablet, pode comprar um avião, pode fazer mochila para as crianças e tal. Bom, vamos lá. Primeira coisa, nós temos um grande primeiro filtro. O fundo é de quê? Da criança e do adolescente. Então, o primeiro filtro das ações é o público-alvo. O nosso público-alvo será criança e adolescente, tá? E quem é que diz isso daí? É a lei instituidora do fundo. Não é que eu estou querendo, não. Vocês vão ler lá na lei instituidora do fundo. Se a lei está bem elaborada, ela vai dizer lá. Cria-se o fundo de direito tal para garantir o direito da criança e do adolescente. Portanto, esse primeiro filtro por público-alvo já está estabelecido. Aí depois a gente vai para um segundo filtro. Eu posso gastar com criança e adolescente com o que eu quiser, por exemplo, custeio e investimento, com qualquer coisa, tá? Eis a grande questão. Polêmica, e eu já respondo. Quem vai dizer com que pode gastar o fundo, quem é? É a lei que criou o fundo. Essa lei ela pode ser mais restritiva ou ela pode ser menos restritiva. Qual é o normal, Carlos Henrique? Pessoal, o normal quando se cria um fundo é que ele seja política pública na veia. E geralmente projetos, coisas novas, coisas que podem ser suspensas depois. Então, geralmente um fundo ele é para política pública na veia, geralmente para as ações que a gente chama de projetos, né? Um melhoramento de um serviço público, um plus, né? Entre aspas, uma perfumaria, uma coisa. Não é para o basicão. O basicão já é para ser mantido pelas outras estruturas da administração pública. No fundo, a gente quer o algo mais, o tchan, o diferenciado, né? A coisa que vai agregar, né? Não vai manter. Mas, repito, quem vai dizer com o que pode, com o que não pode gastar é a lei instituidora do fundo. Ocorre que, pessoal, nós temos a famosa resolução 137 do CONANDA, que traz no seu artigo 15 e 16 dois artigos interessantes. E um diz com que os fundos, inclusive municipais, podem gastar e o que os fundos não podem gastar. Aí você vai me perguntar, Carlos Henrique, então essa resolução tem poder sobre o fundo do meu município ou fundo do estado? O que é que você acha? Eu vou dar uma resposta de duas etapas. A primeira é, não tem. Essa resolução não vai mandar em você, não. Porém, o que é que eu digo? Ela pode servir de diretriz. E são boas diretrizes. O pessoal fez na melhor das intenções. Foi uma forma de dar... Então, vocês vão ler o artigo 15 e o 16 como uma diretriz. É normal que a lei instituidora do seu fundo não tenha detalhado isso, né? Geralmente as leis não vão ter esse grau de detalhamento. Deveriam ter, mas geralmente não vão ter. E aí você pode usar isso como diretriz, ok? Outra coisa que a lei instituidora... E a gente depois fala um pouquinho melhor sobre isso. O que é que outra coisa que a lei instituidora do fundo vai dizer? Quem fará a gestão do fundo? E aqui eu gosto de usar, Dani, um conceito do direito financeiro. Quando o pessoal, para não se confundir gestão com quem paga a conta, com quem... O que é que a LRF fala?
que todo fundo tem que ter um gestor. O gestor é quem bota o CPF dele para prestar conta perante o TCE e perante o TCU. Então, todo fundo tem um gestor. E esse gestor não vai ser o conselho. Geralmente é o secretário da pasta a qual o fundo é vinculado. E esse gestor é também quem, de regra, vai ser o ordenador de despesa, vai realizar empenho, liquidação, pagamento, sem prejuízo disso ser delegado. E muitas vezes o é, para outras estruturas administrativas. Mas com isso eu quero dizer o seguinte: conselho não empenha, não liquida, não paga, não assina contrato, tá? Não é uma atribuição do conselho isso daí. Ele delibera a política e ele fiscaliza. Agora, quem contrata, quem assina contrato, quem rescinde contrato, quem aditiva, quem pune o fornecedor que não cumpriu, quem abre edital de chamamento público, quem assina o edital, quem assina o termo é o gestor do fundo, que geralmente é o secretário da pasta. E como é que eu tiro essa dúvida? No TCE. Mas, em 99,99% dos casos, será o secretário lá dessa pasta. Tá? Então, essa parte operacional, contábil, financeira, fiscal, vai ser todo dentro da estrutura da secretaria, tá? Da qual ele é vinculado. É assim que vai funcionar em termos práticos. Se sobrar recurso no fundo, de padrão, segundo o artigo 43 da Lei 4.320, ele é reprogramado, volta para o fundo. Tá? Tem aquela polêmica que eu não vou entrar, né, da emenda constitucional tal. Eu ainda não estou me sentindo à vontade para falar sobre o assunto, ainda estou tendo que ter tempo para poder estudar, mas estão querendo tomar o dinheiro dos fundos, viu? Que ficarem, entre aspas, empossados, né? Que não forem executados. Outra coisa é que os fundos precisam ser destacados do orçamento geral. E são, né? Porque hoje, como eu digo, vem tudo separadinho nessas leis orçamentárias e tal, isso não tem mais muito segredo. Então, concluo dizendo, aquele checklist, o que é que o conselheiro tem que saber? Ele precisa ler a lei instituidora do FIA. Essas leis não são grandes, não, tem 4 páginas. Tá? Então, leiam para conhecer bem a lei. Se tiver algum decreto regulamentador, leia o decreto. É interessante você conhecer, ter essa base do que é que diz o decreto. Detecte bem quem é saiba detectar qual é o número da unidade orçamentária do fundo. Saiba quem é o órgão orçamentário, né, que você está vinculado. Isso você precisa saber. E depois monitore os recursos, né? Tem que estar olhando lá na conta se tem algum valor que pode ser movimentado sem o conhecimento dos conselheiros. Isso daí é importante, né? E a mesma coisa os créditos orçamentários. Ninguém pode mexer no orçamento, não pode ter aqueles remanejamentos com recursos do fundo, tá certo? Agora vamos falar sobre os planos. Vamos lá. Sobre os planos. Só um segundo. O que é que eu quero dizer para vocês sobre planos? A gente já falou no início que os planos têm 2 dimensões, né? Nós temos os planos setoriais, que é aquele plano que você vai fazer no Word, o pessoal lá da política pública, né? O plano da infância, o plano da cultura, tal, um documentozinho do Word, a gente pesquisou, depois bota lá as ações que quer fazer, tal. E depois nós vamos ter as peças orçamentárias, que são elaboradas dentro de sistemas, né? São elaboradas dentro de sistemas. Então, é algo que os conselheiros não vão nem tomar contato com isso, né? Então, a atuação da administração pública brasileira, ela se rege pelo princípio do planejamento, e tudo tem que estar num plano deliberado e tem que depois ser inserido nas peças orçamentárias. E no Brasil, o orçamento se articula entre o PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Esses orçamentos brasileiros, eles têm uma característica bem interessante, tá?
geralmente, quando você faz um orçamento tradicional, vamos supor que você está fazendo um orçamento da sua casa, você coloca assim, ó, você coloca os tipos de gasto, né? Água, energia, né? Financiamento do carro, iFood, tal. Você bota assim quais são os tipos de gasto que você tem. Na administração pública brasileira é diferente. A gente usa o tal do orçamento programa. A gente diz a despesa já como ela será gastada. Como é que ela vai ser gasta, perdão. Como ela vai ser gasta. Ou seja, já dá o sentido da ação governamental. Então a gente não vai dizer assim, vai ser gasto tanto com internet. Não. A gente tem que dizer qual é o bem ou o serviço ou o apoio administrativo. Então a gente vincula o orçamento a algo bem operacional. A gente vincula o orçamento a uma ação. Daí por que ela tem que ter meta física e meta financeira? Para a gente depois poder ter um sentido, né? De como acompanhar isso. Esse é o famoso orçamento programa, que a gente ainda está pelejando no Brasil para usar. Apesar dele ele existir há 100 anos, né? Ele existe há 100 anos, apesar dele ter chegado no Brasil na década de 60, a gente ainda está pelejando para aprender a usar esse danado, tá? Mas, pelo menos ano após ano, a gente está tendo um nívelzinho melhor, tá? De qualidade nos orçamentos. E aí eu vou fazer Agora é onde eu faço uma explicação, Daniel, que eu também gosto de fazer de maneira mais lúdica, sobre como se articulam esses 3 tipos de peças orçamentárias, tá? A primeira peça que nós vamos ter é o PPA, o Plano Plurianual, que todo mundo já sabe que ele tem uma vigência de 4 anos. No caso dos municípios, este ano a gente vai planejar o PPA, que vai valer para 22, 23, 24 e 25. Confere? Pronto. Se você me perguntar, Carlos Henrique, o que é o PPA? O PPA é um cardápio de ações governamentais. É onde a gente vai planejar as nossas ações governamentais e vamos colocar num documento, num plano, tá? E aqui é onde cabem os sonhos. Se você acha que precisa, vamos supor que eu estou falando com alguém da assistência, que precisa construir um CREAS no seu município, um CRAS, uma casa dos conselhos, comprar ambulância, reformar a escola, tem que estar no seu PPA. Agora, estar no PPA não quer dizer que ele vai ser cumprido. Está dizendo que ele foi planejado. Você diagnosticou o problema e você indicou no PPA que existe o interesse da administração pública de realizar. Porém, ele é um cardápio. Tá? Então, repito, 2 coisas. Coloque no PPA tudo o que precisa. Porém, nem tudo que está no PPA será executado. Ok? Bem fixado isso. Agora eu vou dizer, vamos para a LDO. O que é a LDO? A LDO é o elo entre o sonho e a realidade. A LDO, para os fins das... Esse é o que eu insisto, Dani. A LDO, para o fim da política pública, ela tem uma função. Ir no PPA e dizer quais ações do PPA a gente quer que sejam priorizadas e que entrem no orçamento. Eu tenho 100 ações no PPA. Quem vai dizer o que vai ser executado é a LDO. Vai dizer, olha, eu vou trazer tal ação, tal ação, tal ação e tal ação para poder entrar no orçamento. É só isso que nos interessa saber de LDO. Você não precisa saber de metas fiscais, de todo aquele instrumental. Zero. O que você precisa saber é isso. E, na LDO tem um anexo chamado Prioridades e Metas. E nesse anexo é onde você vai enxergar as ações que serão executadas, ou pelo menos que vão para dentro da sua LOA. Tá? Esse momento da LDO ele é muito qualitativo. É muito mais indicar a ação e a meta física. Nem é tão importante falar em meta financeira ainda. Agora, o que é que acontece? Desculpe. O que é que acontece? A LDO, ela tem que ser enviada geralmente até o final de abril de cada ano. Então, vocês têm que ter essa definição dessas ações aí até 30 de março. Vocês já têm que ter a definição de quais ações. E uma coisa que eu não falei ainda. Carlos Henrique, quem é que faz o meio de campo entre o plano setorial e as peças orçamentárias no município ou no estado? A Secretaria de Planejamento.
sempre a conversa de vocês será com a Secretaria de Planejamento. É para elas que vocês vão entregar os planos. E eles que vão traduzir os planos em peças orçamentárias. Então, por exemplo, vocês vão dizer, em março do ano que vem, vocês vão fazer o plano de ação do fundo e vão mandar para o secretário e vai dizer, olha, a gente quer que vá para a LOA tal e tal e tal ação. E vão fazer um planinho e vão mandar para quem? Para o secretário de Planejamento. Tá? Ele que vai fazer esse meio de campo. Então, a gente já viu que a LDO, ela faz esse meio de campo entre o PPA e a realidade. Ela traz para a realidade o que é que vai ser executado desse cardápio que é o PPA. E a LOA? A LOA, ela é enviada, a Lei Orçamentária Anual, ali geralmente até 30 de agosto, tá? E na LOA vai se pegar as ações que foram priorizadas pelo PPA ou pela LDO, tá? E vai se dar o valor final das dotações, porque é feita uma nova estimativa de receita, é feito de novo uma divisão de receitas para cada unidade orçamentária, e aí é onde vocês vão dar o fecho mesmo dos valores de cada uma daquelas unidades, de cada uma daquelas ações orçamentárias, tá? Então, essa é a forma como se vai dar a relação, tá? Então, Carlos Henrique, como é que eu vejo o FIA nessas peças? Pessoal, lá no PPA vai ter um anexo a um PDF chamado Programas Temáticos ou Programas Finalísticos. Lá dentro desse programa, vocês vão procurar o quê? A unidade orçamentária, número tal, fundo da infância e tal, tal, tal. Aí dentro desse anexo aí é que vai estar o FIA de vocês, tá? Na LDO, tem um anexo chamado Anexo de Metas e Prioridades, ou Anexo de Prioridades e Metas, às vezes o pessoal muda de nome. Esse é um dos anexos da LDO, e lá dentro é que você vai ver quais ações estão sendo direcionadas para ir para o FIA. Um fato, Dani, muito lugar não está nem aí para esse anexo. Isso aí o pessoal nem... Tem lugar que nem usa, né? É interessante que use, mas por carência metodológica terminam não usando. E na LOA, pessoal, que geralmente é votada ali no final do ano, dezembro, novembro, mas geralmente é dezembro. Vocês vão procurar dentro do anexo 6 a unidade orçamentária FIA. E lá vai ter dentro da unidade as ações com seus valores. Assim é mais ou menos como vocês vão rastrear no orçamento o que é que tem para o fundo, tá? Isso serve para tudo, para a saúde, para a educação, para a assistência, para a agricultura, para a pecuária, para a pesca, para todas as funções governamentais. Então, uma pergunta concreta. Como é que o Conselho inclui uma ação governamental no orçamento? É fazer o plano e, dentro dos períodos das peças orçamentárias, encaminhar para o secretário de Planejamento. Sabe o que é que acontece? Tem muito secretário de Planejamento que nem sabe da importância do Conselho. E aí mantém toda essa relação só com o secretário. Tá? Porque o que acontece? Todo ano, pessoal, os municípios, menor que seja, ele tem um cronograma. Os secretários chegam, o secretário de Planejamento chega para os secretários das áreas, tem que me mandar o orçamento até tal data. Geralmente tem um documento, um ato formal e tal. E às vezes os conselhos nem ficam sabendo. Sugestão que eu dou a vocês, dos conselhos, entrem no mapa do secretário de Planejamento. Marca uma reunião, faça uma visita de cortesia. Senhor secretário, a gente queria dizer ao senhor que nós deliberamos o orçamento do fundo. Então, quando for enviar os memorandos com o cronograma dos planejamentos da LDO, de LOA, de BPA, mandem para a presidência do conselho, porque somos nós que deliberamos. Não mande só para o secretário, não, que às vezes ele esquece de avisar, e esquece mesmo. Então, entrem no mapa, ocupem politicamente esse espaço. Ok? Isso é importante. Então, esses planos setoriais, eles têm que ter sincronia com a data das peças orçamentárias. E que data é essa, Carlos Henrique? Os secretários que vão dizer de planejamento. Então, faça o seguinte também, em fevereiro, não vai até visitar o secretário lá da pasta vinculada, visitem também, em meados de fevereiro, o secretário de planejamento e peçam logo esse cronograma, ou avise, quando for baixar o cronograma da LDO, da LOA, seja do que for,
Nos avise, por gentileza, né? E existe uma equivalência de planos com as peças orçamentárias, para o qual eu trago esse pequeno gráfico aqui, tá? O plano da criança, que vocês vão ter que elaborar, ele vai ter um horizonte temporal no mínimo de 4 anos, e ele será um insumo que vai alimentar o PPA, e vai aparecer lá no anexo de programas finalísticos, ou programas temáticos, cada estado aí chama de um jeito. Depois, todo ano, vai ter o plano de ação anual, que vai alimentar a LDO e vai aparecer no anexo de prioridades e metas. E todo ano vai ter o plano de aplicação, que vai aparecer na LOA, lá no anexo 6, e depois vai ser espelhado no QDD, que é o quadro de detalhamento de despesas. Ok? Então, existe uma equivalência entre esses planos de gestão e essas peças orçamentárias, e é preciso que haja sincronia e equivalência. Esse binômio aí, sincronia e equivalência. Legal? E eu vou acelerar um pouquinho, em razão do... Não, pronto, não, vai dar certo. Vamos lá para cá. Eu vou agora já começar a partir para a conclusão do nosso encontro, dizendo o seguinte, né? Esse plano quadrienal da criança e do adolescente, que vocês devem já estar fazendo, né? Acredito, ou vamos correr, ele vai ter um horizonte de médio prazo, são 4 anos, pelo menos. Ele precisa ser aprovado por lei? Não. Porém, se tudo que você aprova consegue aprovar por lei, ele dá uma legitimidade maior, porque é uma pactuação maior. Quando você aprova... Vocês já notaram que tem planos que são aprovados por lei e planos que não são por lei? Por exemplo, o Plano Nacional da Educação é uma lei, não é isso? E os planos da primeira infância não são leis. Então, a técnica de você aprovar um plano por lei é apenas uma forma de você dar uma maior legitimidade, que é uma pactuação entre o legislativo, o executivo, a sociedade, é algo que dá mais força. Porém, esse plano não é obrigatório ser por lei, plano da criança. Eu geralmente digo que esse plano tem que estar na mão do secretário de planejamento até 30 de julho. Mas é bom que vocês perguntem ao secretário de planejamento qual é a data limite. Mas é provável que tenha que estar até 30 de julho. Nesse plano, nós vamos criar as ações governamentais, né, para o PPA, para os próximos 4 anos. E lembrando, não quer dizer que tudo que se cria lá vai ser feito. Tá? Lógico, não adianta fazer um plano maluco, né? Ah, vamos fazer aqui uma ação governamental para fazer uma Disneylândia. Não adianta, não vai sair do lugar. Mas o que vocês detectarem a partir do diagnóstico que seja possível, nem que vocês pensando conseguir financiamento de outras fontes, pode estar lá. De repente, vocês conseguem um financiamento de outra fonte. Conseguem sensibilizar o gestor, né? Conseguem um financiamento não governamental para um plano. Possível. E lembrando o seguinte, pessoal, PPA é para 4 anos, mas ele não é um plano estanque. Ele não é uma camisa de força. Ele não está lá feito, não é de pedra. Você pode atualizá-lo por meio de lei, anualmente, criando novas ações, tirando ações, mudando metas. Tá? E, para concluirmos a cereja do nosso bolo, quais são os elementos estruturais de um plano? Quais são? Primeiro, agora, ó, a gente está olhando para um documento do Word, tá? Como é que a gente vai pôr? Primeiro, quem somos? Quem somos? Então, a primeira coisa lá no plano, vocês vão colocar aí os dados do conselho, né? Quem é quem, endereço, telefone, e-mail, aquela partezinha inicial que vai ter em qualquer plano. Segundo ponto, um plano tem que responder a pergunta: onde estamos? Ou seja, onde estamos em relação aos direitos da criança e adolescente? Isto é, vamos fazer um diagnóstico situacional. E aí esse diagnóstico, ele depende do grau de maturidade de cada conselho. Nós podemos ter um diagnóstico mais sofisticado ou menos sofisticado. Vocês podem contratar a Fundação Getúlio Vargas e pagar 2 milhões para eles fazerem um belo de um diagnóstico, com muitos gráficos, com muita coisa. Mas vocês também podem fazer um diagnóstico mais simples,
ouvindo os atores sociais, tentando mapear os principais problemas e tal. Mas o importante é isso, é você buscar os dados e tentar diagnosticar quais são, que problema tem demais, né? Acho que o problema não é falta de problema. O desafio é escolher os principais problemas que nós vamos querer priorizar no nosso plano. Então, responder a isso é responder onde estamos. Depois vem como vamos. Qual vai ser o nosso jeito de andar? Né? Responder a isso é você dizer quais serão as nossas diretrizes. Por exemplo, é uma diretriz da infância aquela questão de manutenção dos vínculos familiares, né? Então, quando eu digo assim, é uma diretriz a manutenção dos vínculos familiares, quando eu for criar as ações governamentais, eu tenho que respeitar as diretrizes. Então, a diretriz é algo mais macro, mais, entre aspas, filosófico. Nem todo mundo vai conseguir usar aí. Isso é para quem tem realmente um nível de maturidade mais avançado de gestão, tá? Geralmente isso vai aparecer como? Na prática, Carlos Henrique, vai ser um artigo lá. São diretrizes do plano quadrienal da criança e adolescente. 2 pontos. Inciso 1. Manter as crianças no ambiente familiar. Inciso 2. Municipalização dos serviços. Inciso 3. E por aí vai. Quarta pergunta que precisamos responder no nosso plano. Para onde vamos? Eu já sei onde estamos. Já sei como é o jeito que eu quero caminhar. E agora eu tenho que responder. Mas para onde vamos? E responder para onde vamos é onde efetivamente vai se eleger qual problema a gente vai enfrentar. Seja para resolver, seja para diminuir. O que é? Para onde é que nós vamos? O que é que a gente vai enfrentar? A gente quer tirar a criança da rua? A gente quer melhorar o IDEB? A gente quer diminuir, erradicar a institucionalização de menores? É o momento onde a gente vai criar os objetivos do plano. Que pode ter um ou mais objetivos. Mas a gente vai criar os objetivos do plano. Né? O que é que a gente quer alterar na realidade que a gente diagnosticou? De onde nós estamos? Aí depois nós vamos responder. E como é que nós vamos fazer isso? Cada objetivo tem que ter uma ou mais ações. Então, lembram aquelas ações governamentais que a gente falou, pessoal, no começo, né? Bens ou serviços e tal. Aquela coisa ali que estava meio solta, meio singela, ela se insere aqui, concatenada nessa ideia de planejamento maior. Então, uma ação não é para ser uma coisa doida, como a gente viu naqueles PPA, era tudo doido, né? Fortalecimento do direito da criança. O que é que a gente vai mudar na realidade social com aquilo? Dificilmente alguma coisa. Um plano bem estruturado, as ações devem servir como elementos para atingir um objetivo. Às vezes, um problema social a gente vai erradicar, às vezes a gente vai só minorar, diminuir aquele problema. Dificilmente a gente vai erradicar a pobreza, mas a gente pode ter um plano para minimizar a pobreza. Então, aqui é onde efetivamente a gente vai colocar a listinha das ações governamentais. Depois vem a pergunta, e quando faremos? Vocês se recordam que eu disse que nem todas as ações que estão no nosso plano serão executadas todo ano? Por exemplo, nós podemos ter uma ação governamental que é aquela construção de um espaço para oitiva reservada, né? Naqueles casos de crimes sexuais e tal. Isso não vai ter todo ano. Então, eu posso definir no meu plano que essa ação governamental a gente só vai realizar em 2024. Então, algumas coisas não. Por exemplo, eu posso ter aqui uma ação para incentivar a guarda que vai ter nos 4 anos do plano. Mas uma outra eu posso indicar que vai só para tal ano X. Agora, isso aqui continua sendo indicativo. Quem vai dizer mesmo quando ela será realizada, quem é? A LDO. Aqui é o indicativo. Mas quem vai puxar mesmo ela para dentro do orçamento vai ser a LDO. Aqui, bandeira vermelha novamente. Muita atenção, a red flag aqui. Também no plano a gente tem que prever como acompanharemos o plano. A gente tem que falar como é que vai ser feito o monitoramento e a avaliação. Denise, aqui a gente tem que abrir um tópico dizendo o plano será monitorado por meio de uma comissão temática que será instituída na nossa primeira sessão ordinária. Pode criar duas comissões. Uma comissão para acompanhar o plano do FIA e outra para acompanhar ações de outros planos. Lá da saúde, da educação, seja do que for. Pode também, né? E depois dizer como é que vai ser avaliada essa política pública, né? Ao final do ciclo, será realizada uma avaliação de política pública
para ver se ela teve impacto, para ver se ela contribuiu ou não para a realização do objetivo, se tem oportunidades de melhoria, se ela estava se a meta física está subavaliada ou sobreavaliada. Então, no final do ciclo, a gente tem que pensar se aquela política pública fez sentido, se a gente vai querer ela no ano que vem, se ela precisa ser redesenhada. Isso é que o Brasil não faz, o povo erra todo ano a mesma coisa e não avalia política pública, né? E, por fim, a gente tem que tratar sobre a financiabilidade do plano. Às vezes, isso aqui vem como primeiro tópico, tá? A financiabilidade do plano é você ter acesso à previsão de recursos do fundo. Essa previsão, pessoal, quem dá a vocês é o secretário de Planejamento. Lógico, ele vai dar uma com base nos anos anteriores. Ele pega os anos anteriores, acrescenta um pouquinho e vai dizer, ó, nos últimos anos aí, pela média aqui, vai ser 10 milhões aí a sua arrecadação. Mas, eventualmente, se você tem não, a gente vai fazer esse ano uma ação bem bacana para aumentar a arrecadação lá do imposto de renda e tal, aí você pode fazer um aumento, né, acima dessa linha média que veio aí de evolução da receita do fundo, né? Então, mas não adianta sonhar no vento, né? Como diz lá, aquele ditado latim, né? Pedes in terra ad desidera visum, né? Com os pés na terra e com os olhos nas estrelas. Então, a gente tem que estar com os olhos nas estrelas, mas tem que estar com o pé na terra também. Tem que planejar com base no que a gente tem de ideia de recurso que a gente vai poder dispor. Para ser um plano consistente, para ser um plano que faça sentido, como diz o pessoal do planejamento, para ser um plano que fique de pé, né? Então minhas queridas e meus queridos, isso é o que eu queria conversar com vocês hoje e deixo aberto aqui um espaço para mais alguma dúvida, para mais alguma coisa, algum questionamento, alguma omissão, alguma contradição que a gente tenha caído, que vocês queiram eventualmente aqui esclarecer. Mas essa aí é a cara, é a estrutura que tem que ter um plano, não é só da criança e do adolescente, não, é de qualquer área, né? É de qualquer área. Pra vocês terem uma ideia, enquanto vocês vão pensando aí uma pergunta, geralmente esses planos aí do pessoal da saúde, o diagnóstico, eles têm apoio, né? O pessoal da educação tem apoio da Undime, o pessoal da saúde tem apoio do Conasems. Esse pessoal recebe apoio aí, porque são sistemas de direitos mais robustos, né? O pessoal da criança e do adolescente é um dos mais fraquinhos, então geralmente não tem esse apoio e tal, mas a gente pode ir construindo e melhorando isso aos poucos, né? Com certeza, se Deus quiser. Tranquilo? Na verdade, os dados do CIPIA, né, Carlos, poderiam aqui, né, desde que haja alimentação constante, nos ajudar, né? Acho que é o sistema melhorzinho que a gente tem aqui para nos orientar em relação à violação de direitos mesmo de crianças e adolescentes, né? Então, um bom insumo. Um bom insumo de diagnóstico. Mas eu estou querendo que o povo pergunte aí para você, foi tão boa a tua fala, foi tão maravilhosa, parabéns. Vamos ver se o pessoal se anima um pouquinho para deixar o nosso palestrante feliz, ele está doido para responder os nossos questionamentos. Sem pressão, sem pressão. Bom, mas então, para deixar vocês à vontade, qualquer coisa, a gente está sempre aí em interlocução. A doutora Dani. Eu só tinha levantado primeiro, né, muito obrigado, Carlos, pela tua explanação, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, né? E a gente vê que se traz uma proposta diferente, né, de como que os conselhos deveriam organizar os seus planos, né, para que eles possam, então, ser recepcionados, ser esse espelhamento com o PPA, com a LDO e com a LOA, né? Eu queria só que você pudesse nos colocar, eu sei que você, né, falou sobre isso e tal, mas nesse sentido de que, em que momento, né, que o conselho, como que o conselho deveria constar lá um plano anual e como que o conselho deveria ter, né, pensado nesse plano quadrienal que deveria ter um espelhamento, então, no PPA. Você traz o passo a passo aqui nesse final, quando você coloca ali do plano que seria o quadrienal. Mas eu queria que você pudesse nos falar também, né, um pouquinho de como deve ser o plano anual, porque vamos colocar aqui,
esse ano, o ano do PPA. Então, todos os conselhos municipais da criança deveriam estar organizando esse plano que você coloca aqui, que seria o plano para os 4 anos, né? Que como se fosse, que aspas, logicamente, o PPA, né? A programação do conselho para os próximos 4 anos. Mas nós precisamos, então, a cada ano, que os conselhos organizem planos anuais com as suas prioridades e metas para aquele ano. Prioridades essas que vão ser mandadas lá para a Secretaria de Planejamento, para que os secretários, então, coloquem lá destinem recursos, né? Que faça a previsão formal dos recursos. Então, gostaria que você nos colocasse um pouquinho sobre os planos anuais também que os conselhos têm que elaborar, só para deixar bastante claro para os colegas, né, que são 2 momentos, o plano dos 4 anos e o plano anual. Isso, eu não sei, mandar logo um abraço para a Luciana Caiado, que chegou por aí, né, muito elegante, de vermelho, muito bem. Em algum momento da história, eu não sei lhe dizer bem, surgiu um ruído de comunicação que a gente só ouvia falar no plano anual de ação, plano de aplicação, e nunca ninguém falou desse plano quadrienal. Quando, na verdade, o que nós temos que ter é o plano quadrienal de ação, que é onde a política pública é desenhada com seus insumos, com seu produto, com seu resultado, com a sua meta física, com a sua meta financeira, inserido no PPA. E, anualmente, o plano de ação é apenas esse momento em que você vai fazer o elo do PPA com o que realmente vai para o orçamento. Então, na verdade, o plano de ação é algo singelo. O plano de ação, falando em termos técnicos, não é o momento de você desenhar mais a política pública. É só de você priorizar, dizer qual você quer e com qual meta física você iria fazer. Então, é um documento de uma folha. Você atualizaria seu diagnóstico ali, né, de maneira mais singela do que aquele diagnóstico maior que você fez. Ó, quais ações a gente vai executar esse ano? Ah, legal, acho que é melhor a gente começar por tal aqui, conforme... Porque nesse momento você, inclusive, pode mudar o que estava planejado no PPA, quanto à meta física, né? Ou antecipar uma coisa que você só queria fazer no outro ano, trazer para cá, né? Então, você prioriza, você diz qual ação e qual a meta física. Inclusive, no próprio documento, no próprio anexo no governo federal, não vem nem o financeiro. Vem só a ação e a meta física, né? Isso até 30 de julho, em regra. E depois, mais lá na frente, até 30 de julho, mais ou menos, vai se mandar o plano de aplicação. Esse plano de aplicação também não é nada tão sofisticado, ele nada mais é do que, com base na atualização da receita daquela unidade orçamentária FIA, que vai ser feita pelo pessoal do planejamento, você vai casar a meta financeira com a meta física. Você atualiza nesse exato momento. Então, e envia, tá? Então, assim, na verdade, o grande esforço de planejamento e de desenho de política pública é na ação quadrienal. Esse é o momento. A gente tem uma oportunidade de, eventualmente, fazer um redesenho num plano desse de ação, tá? Alguma coisa dessa natureza, de atualização do PPA, mas o grande esforço de planejamento, efetivamente, é na elaboração do plano. Seria então, realmente... se eu fosse pegar aqui um exemplo, né, a gente pode pegar aqui um exemplo, tanto criação de vagas em educação infantil, ou, por exemplo, né, estou vendo a Aline aqui, nossa colega, né, de Olinda, família acolhedora, né, implantação do programa. Então, eu diagnostiquei no meu município que não tem família acolhedora, é uma obrigação legal, eu poderia colocar no meu plano do quadrienal, né, a implementação do programa de família acolhedora no meu município. Aí, no meu anual, eu vou colocar, nesse ano, né, o fundo vai financiar, vou dar um exemplo aqui do fundo, o fundo vai financiar X lá, sei lá, 100 famílias, né, então eu vou estabelecer que eu vou escolher daquele meu cardápio, né, do que eu fiz no meu diagnóstico, então eu diagnostiquei que esse é um dos problemas, coloquei no meu plano quadrienal. Aí, no meu plano anual, eu vou falar assim, olha, daqueles 10 problemas lá, eu vou escolher o família acolhedora e no ano de 2022 eu vou vou financiar 100 famílias acolhedoras no meu município. Seria mais ou menos esse sentido. Eu queria dar com exemplos para que os colegas pudessem compreender, né, exatamente o que seria essa questão
do anual, né, para a gente discutir melhor o anual e a aplicação. Seria mais ou menos nesse sentido? Isso. É um ajuste fino, né? É um ajuste de você pegar do PPA qual a ação e, veja, você pode mudar a meta, porque lembra que lá no PPA a gente já botou a meta, né? Esse momento eu posso alterar a meta, aumentar, reduzir, porque é provável que num plano de 4 anos você não esteja bem calibrado. Você planejar para 4 anos, você não vai estar bem calibrado as metas. Até às vezes a meta financeira. A minha realidade do município poderia mudar. Então, vamos pensar no exemplo aqui. Veio a pandemia, eu tenho um número muito maior de crianças necessitando de um acolhimento familiar. Vamos colocar esse exemplo. Seria mais ou menos daí, nesse momento, eu vou depurar e vou falar, olha, eu tinha previsto 100 para 4 anos, mas eu vou precisar de 50 só no primeiro ano. Mais ou menos nesse sentido. Isso, exatamente. E até vir outro ano e aumentar a meta física, que estava lá, até ter uma meta física maior do que estava no PPA previsto, né? Geralmente as leis do PPA permitem, já tem um dispositivo que permitem a atualização da meta física, sem precisar de lei, sendo por mero decreto, né? Esse é um mecanismo já comum, bem tradicional nas leis do PPA. Então, a gente tem o PPA como cardápio para os 4 anos, a gente tem a LDO escolhendo quais ações do PPA vão entrar no orçamento efetivamente e qual será a meta física, e na LOA, que já é bem no final do ano, a gente tem já um refinamento da parte mais financeira para ter um valor realmente mais exato de quanto vai para cada uma das ações governamentais definidas, tá? Essa é, digamos, a estruturação básica, não só do FIA, de qualquer área da administração pública, né? Segue essa dinâmica. Eu até queria colocar aqui também, nessa questão da dinâmica, né, que os conselheiros lembrem que esse ano é o ano do PPA, então os conselhos deveriam estar com isso tudo já previsto, né, Carlos? E que se não der tempo de fazer até 30 de julho, que se organizem para tentar fazer a modificação lá daqui a um ano, né, que é possível a modificação no PPA, a modificação do plano plurianual, né, do plano quadrienal, nesse sentido. Então, para os conselheiros que estão aqui também, que eles mantenham a esperança, né, que o ideal é que seja agora, mas se não der tempo, existem momentos de correção posterior, né? É isso, obrigada. Então, pessoal, só finalizo agradecendo pela presença de todos e vamos nos encontrar aí mais vezes, né? Então, obrigado, doutora Luciana, obrigado, doutor Márcio, obrigado a todo mundo aí, pessoal dos conselhos que participaram, tal. Ficamos à disposição. Doutor Márcio, o senhor pode só agradecer novamente, Carlos. Foi excelente a tua fala, foi fantástica. Você é extremamente didático, dá exemplos práticos, que acho que esclareceram todos que não têm essa familiaridade com o ciclo orçamentário e trouxe questões bem relevantes, né? Nós críticos, né, para reflexões e para aprimoramento. Muito obrigada. Foi maravilhosa a tua fala, obrigada por atender o nosso convite de forma tão gentil, atenciosa, e eu vou passar para o doutor Márcio aqui fazer o encerramento. Eu só gostaria de também agradecer a exposição do doutor Carlos Henrique, em nome do Ministério Público do Estado do Paraná, e parabenizá-lo pela didática, pela clareza de ideias, e por conseguir transmitir tanto conhecimento em tão pouco tempo. Penso que o colega efetivamente conseguiu o objetivo da exposição de hoje, que era desmistificar os institutos do orçamento criança, o PPA, a LDO, a LOA, os planos e as formas objetivas de controle e fiscalização, de forma que todos nós possamos melhor atuar em nossos municípios de diversas formas, né? Temos um público muito, muito diversificado. Foi realmente ótima a sua exposição, muito obrigado. E por fim, eu gostaria de convidar a todos para nosso próximo encontro, na continuidade do curso,
que está agendado para o dia 17 de junho, às 10 horas. Muito obrigado e boa noite a todos. Só lembrando que o link é sempre o mesmo. Exatamente. Né? Para o pessoal não se perder, às vezes não se acha, é sempre o mesmo link. Certo. Tá bom, obrigado, boa noite. Tchau, um abraço para vocês, até a próxima.